Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do pombo. Fala moçada, tudo bem? Tô aqui no estúdio do CEUB mais uma vez pro nosso terceiro episódio do Furo na Rede e a gente vai falar, obviamente, do Brasil, né? Que estreou super bem contra a Sérvia, ganhou de 2-0, os 2 gols do Richarlison aí. O que foi aquele gol de voleio, né? A gente vai ver um pouquinho sobre como repercutiu esse gol nas redes sociais, a galera abraçou muito o Richarlison, principalmente por conta do que ele representa fora de campo, né? Vamos ver um pouquinho. Mas nem tudo são flores, né? Obviamente. O que a gente achava que tinha sido uma estreia perfeita, acabou tendo ali os pitacos de negatividade. O Danilo e o Neymar machucaram, se lesionaram e já foi confirmado que eles estão fora do resto da fase de grupos. Só vão voltar agora para a fase de mata-mata. Lesões parecidas. Os dois agora vão, se Deus quiser, ter condição para jogar no mata-mata, né? A galera nas redes sociais aí falou bastante, tanto positivamente quanto negativamente, principalmente do Neymar, né? Com as pessoas criticando o fato dele ter chamado bastante drible, né? Chamado bastante falta durante o jogo e ter se machucado. E algumas pessoas já dando falta e lamentando que ele se machucou. O confronto entre Brasil e Sérvia foi o jogo que fechou a primeira rodada da fase de grupos, né? Mas também a gente teve vários outros jogos antes dele e por conta disso a gente vai trazer um novo quadro aqui para vocês, vai chamar Jogo a Jogo e o Pedro que vai vir apresentar ele para vocês. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Pedro Santana, vocês já me conhecem, e eu vou apresentar para vocês o quadro Jogo a Jogo. No Jogo a Jogo a gente vai trazer um pouco sobre o que rolou dos jogos durante a rodada. A seleção do Catar, donos da casa, estrearam com derrota para o Equador. Logo no primeiro jogo, o VAR foi acionado anulando um gol dos sul-americanos, porém isso não impediu a vitória por 2-0. Logo na sequência veio a primeira goleada do Mundial. A Inglaterra balançou 6 vezes a rede do Irã. Destaque para o jovem Bellingham, que nós comentamos no nosso primeiro vídeo. O meio-campista foi autor do primeiro gol da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar de 2022. O terceiro jogo da rodada marcou o primeiro empate do Mundial. Estados Unidos e País de Gales ficaram somente no 1-1. O americano Tim Weah abriu o placar e Gareth Bale fechou o resultado com gol de pênalti. Sem muita emoção durante os 90 minutos, Dinamarca e Tunísia protagonizaram o primeiro 0-0 da Copa do Mundo. México e Polônia também ficaram no 0-0, porém nesse jogo a estrela do goleiro Ochoa brilhou. O algoz mexicano dos brasileiros nas últimas edições de Copa do Mundo defendeu um pênalti chutado pelo Lewandowski e garantiu o empate ao México. A atual campeã mundial França também estreou com vitória. Venceram os australianos por 4-1. A Austrália até chegou a fazer um barulho ali, incomodar um pouco porque abriram o placar com 1-0, porém não suportaram o ataque dos franceses e tomaram a virada. Marrocos e Croácia também ficou no 0-0. Os croatas, mesmo dominando as ações do jogo, não conseguiram balançar as redes. Outra zebra da rodada rolou no jogo entre Japão e Alemanha. Os campeões mundiais da Copa de 2014 tomaram a virada dos japoneses e a partida ficou 2-1. Mais uma goleada. A Espanha não tomou conhecimento da Costa Rica e meteu 7 gols logo na estreia. O placar deixou os espanhóis na liderança do grupo E. A Bélgica venceu o Canadá por 1-0. Os canadenses finalizaram 22 vezes no gol, mas não foram páreos para derrubar a estrela de Courtois. Abrindo o último dia da primeira rodada, a Suíça bateu Camarões por 1-0 com o gol do meio-campista Embolo. Mais um 0-0 na primeira rodada. Uruguai e Coreia do Sul protagonizaram o jogo chato da rodada, com somente uma finalização. Por outro lado, Portugal e Gana fizeram um dos melhores jogos dessa rodada. Portugal bateu a seleção de Gana por 3-2 em um jogo com muita emoção até o final. E chegou a hora de falar sobre a seleção brasileira. A caminhada rumo ao Hexa finalmente começou. Com 2 gols de Richarlison, a seleção venceu sem muitas dificuldades a Sérvia. Bom, a primeira rodada foi isso, e agora a gente vem com mais um quadro, os memes. Boa noite, pessoal. Agora vamos com o quadro Memes, onde a gente vai repercutir todos os memes da primeira rodada da Copa do Mundo. E agora vamos com o quadro Curiosidades, apresentado pela Ana. Fala galera! E aí, o que você estava fazendo aos 17 anos de idade? O meia da Espanha, Gavi, estava marcando seu primeiro gol numa Copa do Mundo. Foi o jogador mais novo a marcar um gol na Copa desde Pelé, na final de 1958. O gol de Gavi não foi o único marcante da rodada. Além disso, Dani Olmo marcou o 100º gol da Espanha. Sabe quando foi o 100º gol da seleção brasileira? Há 52 anos atrás, em 1970, marcado também por Pelé, na final. E não para por aí, hein?
Giroud se igualou a Thierry Henry como o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 51 gols. Ele foi responsável por marcar 2 dos 4 gols da vitória da França sobre a Austrália. Falando em artilharia, Cristiano Ronaldo acaba de se tornar o único jogador a marcar em 5 Copas. E como nem só de golfe vive o ser humano, Gareth Bale se juntou aos demais e marcou também o primeiro gol da seleção de Gales desde a última Copa em que esteve presente, há 64 anos atrás. Bale foi responsável por marcar o pênalti que empatou o jogo contra os Estados Unidos. E foi isso, pessoal. Esse é o fim do 3º episódio do Furo na Rede. Sigam acompanhando a gente. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now